O sistema sensorial somático nos permite apreciar algumas das experiências mais agradáveis, como também as mais desagradáveis. A sensação somática permite que o nosso corpo sinta o toque, a dor e o frio. Vamos ver como isso acontece. A pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, chegando a medir 2 metros quadrados e pesar 5 quilos em um adulto. É constituída por 3 camadas distintas, firmemente unidas entre si. A epiderme, a mais externa formada por tecido epitelial, a derme, mais interna formada por tecido conjuntivo, e a hipoderme, camada mais profunda. Se diferencia em áreas pilosas com pelos e áreas glabas sem pelos. Cinco sentidos, o tato é um dos fundamentais para a sobrevivência. O tato tem 2 propósitos: melhora a nossa vida e atua como sistema de alarme natural do corpo. Sem os sentidos do tato, não saberíamos diferenciar o ambiente perigoso do ambiente seguro. O tato se serve de muitos receptores pequenos e corpúsculos situados abaixo da pele, cada um com sua função específica quando expostos ao calor, frio, pressão e dor. Os largos corpúsculos de Panucci se situam na mais profunda camada da derme. Esses receptores são sensíveis à pressão e proporcionam ao cérebro informações sobre onde e como se move o corpo. Os chamados corpúsculos de Meissner se localizam na ponta dos dedos e na palma das mãos. Sua função principal é mostrar ao corpo quando e onde se toca na pele. Os discos de Merkel são órgãos planos que estão situados nas mesmas zonas do corpo que os corpúsculos de Meissner. Quando são estimulados, seguem impulsos contínuos desses receptores sem informar ao certo se tem um toque contínuo. Os mais misteriosos são as terminações de Ruffini e os bulbos de Krauss. Estão rodeados por tecidos conjuntivos e redes de terminações nervosas. Sem dúvida, esses receptores se encarregam principalmente do sistema de alarme do corpo. Sentem calor, frio, pressão e dor. Agora que vimos como funcionam os receptores, sabemos como se transmite as informações que recebemos ao cérebro. As terminações nervosas livres se estendem pela parte exterior da pele e essas terminações recebem as informações e as transformam em impulsos nervosos elétricos. As terminações nervosas específicas existentes nos folículos capilares, esses captam as forças mecânicas aplicadas contra o pelo. Curiosidade. O alfabeto Braille, que permite que deficientes visuais leiam por meio do tato, foi criado considerando a capacidade existente na polpa dos dedos de perceber, de uma vez, cerca de 6 impressões táteis. Os estímulos recebidos pelos receptores são transmitidos através das vias sensoriais somáticas. Os receptores transmitem as informações para a área somatosensorial primária, no córtex cerebral e para o cerebelo. Essas vias são compostas por milhares de conjuntos de 3 neurônios, divididos em neurônio de primeira ordem, neurônio de segunda ordem e neurônio de terceira ordem.
Os neurônios de primeira ordem conduzem impulsos dos receptores somáticos para o tronco encefálico ou para a medula espinhal. Os neurônios de segunda ordem conduzem impulsos da medula espinhal e do tronco encefálico para o tálamo. Os neurônios de terceira ordem conduzem impulsos do tálamo para a área somatosensorial do córtex, localizada no giro pós-central, onde ocorre a percepção consciente das sensações. Esses processos ocorrem através dos axônios aferentes, que levam a informação dos receptores sensoriais somáticos à medula espinhal ou ao tronco encefálico. Os impulsos sensoriais somáticos entram na medula espinhal e ascendem para o córtex por duas vias: via coluna posterior leminisco-medial para o córtex, via anterolateral espinotalâmica. Na via coluna posterior leminisco-medial para o córtex, os axônios originados nos mecanorreceptores penetram a coluna pela raiz dorsal e ascendem pela coluna dorsal através do fascículo grácil e o fascículo cuneato, que formam as colunas posteriores dorsais, onde as fibras mielinizadas e calibrosas fazem sinapse com neurônios de segunda ordem no bulbo, nos núcleos grácil e cuneato. Os axônios de segunda ordem cruzam para o lado oposto do bulbo e entram no leminisco medial, um trato de projeção que se estende do bulbo até o tálamo, terminando nos núcleos ventrais posterolaterais do tálamo, onde fazem sinapse com neurônios de terceira ordem que se projetam para a área somatosensorial primária do córtex cerebral. Curiosidade: os impulsos levados pela via posterior leminisco-medial originam sensações como tato discriminativo, estereognosia, capacidade de reconhecer por palpação, a propriocepção, o conhecimento da posição precisa das partes do corpo, discriminação de peso e sensações vibratórias. As vias anterolaterais para o córtex conduzem, em sua maioria, impulsos de dor, de temperatura, de prurido e cócegas, bem como alguns impulsos tácteis que produzem sensações grosseiras e mal definidas de tato e de pressão. Nessa via, os neurônios de primeira ordem conectam o receptor no pescoço, no tronco ou nos membros com a medula espinhal. O corpo celular desse neurônio está localizado no gânglio da raiz posterior. As terminações axônicas desses neurônios fazem sinapse com neurônios de segunda ordem, cujo corpo celular está situado no corno cinzento posterior da medula. O axônio do neurônio de segunda ordem cruza para o lado oposto da medula espinhal e ascende para o tronco encefálico, pelo trato espinotalâmico lateral ou pelo espinotalâmico anterior. Esse axônio se estende até o tálamo, onde faz sinapse com neurônios de terceira ordem e que se projeta para a área somatosensorial primária do córtex cerebral. Curiosidade: o trato espinotalâmico lateral conduz impulsos sensoriais para a dor e a temperatura, enquanto o trato espinotalâmico anterior conduz impulsos sensoriais para cócegas, prurido e pressão. Como sentimos a sensação na face? Se existissem apenas as vias somatosensorial com entrada na medula, não teríamos sensações na face. As vias da face são supridas principalmente pelo nervo trigêmeo, nervo craniano 5, o qual chega até o encéfalo pela ponte. Este divide-se em cada lado em 3 nervos periféricos que inervam a face, a região bucal, os 2 terços externos da língua e a dura mater, que recobre o encéfalo.
As sensações da pele em torno das orelhas, da região nasal e da faringe são fornecidos por outros nervos cranianos, o facial 7, o glossofaríngeo e o vago. Os axônios de grande diâmetro dos nervos trigêmeos levam as informações táteis dos mecanorreceptores da pele. Eles fazem sinapse com neurônios de segunda ordem do núcleo trigeminal ipsilateral, que é análogo a um núcleo da coluna dorsal. Os axônios do núcleo trigêmeo se projetam para a parte medial dos núcleos ventrais posterolaterais do tálamo e, a partir desse núcleo, a informação é transmitida para o córtex somatosensorial, onde se localiza as áreas sensoriais somáticas do córtex. Assim como para todos os demais sistemas sensoriais, os níveis mais complexos do processamento somatosensorial ocorrem no córtex cerebral. No sistema sensorial somático, a maior parte está localizada no lobo parietal, que processa informações sensoriais numa área denominada atualmente como córtex somatosensorial primário, ou S1, a área de Brodmann 3B, situada no giro pós-central, logo atrás do sulco central. A remoção do S1 produz uma perca na propriocepção e na capacidade de discriminar o tamanho, textura e forma de objetos. O sistema sensorial somático e cada um dos outros sistemas sensoriais estão organizados em séries, mas também incluem vários componentes que operam em paralelo. A informação vinda do corpo é mapeada de modo sistemático no córtex somatosensorial, formando representações na superfície corporal. As dimensões relativas das áreas no córtex somatosensorial são proporcionais ao número de receptores sensoriais especializados na área correspondente do corpo. Por exemplo, existem muitos receptores sensoriais na pele dos lábios, porém, é menor a quantidade na pele do tronco. O tamanho da área cortical, que representa uma parte do corpo, pode ser expandido ou um pouco diminuído na dependência de impulsos recebidos dessa parte do corpo. Por exemplo, as pessoas que leem Braille.